Quando alguém desaparece, é fácil presumir o pior. Vimos inúmeros casos de desaparecimento levando a uma morte. Mas, de acordo com as estatísticas, esses casos são a minoria. No Reino Unido, menos de 2% das crianças ficarão desaparecidas por mais de uma semana. Igualmente, menos de 1% dos adultos desaparecem por mais de um mês. Mesmo quando alguém está ausente por anos, isso não significa necessariamente que eles sofreram algum mal, como o episódio de hoje mostrará. Junte-se a nós enquanto examinamos 3 pessoas que desapareceram, mas reapareceram vivas anos depois. Michelle Whittaker. A Michelle Whittaker, de 33 anos, foi vista pela última vez em 16 de agosto de 2002, em Spartanburg, Carolina do Sul, em uma parada de caminhões da America off the I-85. Nas semanas antes de seu desaparecimento, Michelle havia sido presa por dirigir sob influência de álcool, e por volta do tempo de seu desaparecimento, ela havia sido libertada da prisão, em vez de ser levada para receber tratamento ordenado pelo tribunal para abuso de drogas e álcool. Os detalhes sobre o desaparecimento de Michelle são poucos e distantes, mas o programa de TV Desapareceu relatou que ela foi deixada em uma parada de caminhões por um amigo que foi posteriormente interrogado pela polícia e submetido a um teste de polígrafo que ele passou. Após o desaparecimento, Michelle nunca mais acessou sua conta bancária ou usou seu número de segurança social. Por todas as contas, ela havia desaparecido da face da terra. Os investigadores suspeitavam que ela havia se envolvido em um jogo sujo no posto de caminhões, mas lutaram para encontrar evidências ou testemunhas para apoiar essa teoria. Um mês após o sumiço de Michelle, sua colega de trabalho, Heather Sellers, 21 anos, também desapareceu. As autoridades focaram no namorado de Heather, Jonathan Vick, já suspeito de estupro e assassinato de uma cabeleireira em 1995. Eles também agora acreditam que Vick pode ter estado envolvido no desaparecimento de Michelle, bem como no de Heather. Em outubro de 2005, o escritório do xerife do condado de Spartanburg recebeu uma carta anônima que afirmava que Michelle havia sido assassinada e seu corpo havia sido despejado perto de um lago em Landrum, Carolina do Sul. Embora uma busca na área tenha sido realizada, nenhum vestígio de Michelle foi encontrado. Embora as autoridades não tenham conseguido ligar os casos de Michelle e Heather Vick, ele acabou sendo condenado pelo assassinato da cabeleireira em 1995. Por 6 anos, o paradeiro de Michelle permaneceu desconhecido, com muitos, incluindo alguns membros da família e investigadores, acreditando que ela estava morta. No entanto, tudo mudou quando uma dica chegou ao escritório do xerife. Em Oregon, 2008, uma mulher assistindo a um episódio de Arquivos Forenses reconheceu uma fotografia que foi mostrada no programa. Este episódio, em particular, era sobre Jonathan Vick, e incluía uma imagem de Michelle, pois ainda se pensava que ela estava ligada a ele. Porém, a mulher que assistia ao programa identificou a foto de imediato. Era de seu vizinho. Em agosto, o escritório do xerife do condado de Spartanburg anunciou que Michelle Whittaker havia sido localizada em Oregon, onde ela estava morando há 2 anos. Ela estava segura e bem, mas não foram dadas mais detalhes. O xerife afirmou que Michelle desconhecia que seu desaparecimento virou uma investigação de homicídio. Michelle reuniu-se com a família após o anúncio e foi ao casamento da irmã depois. Ela explicou aos seus entes queridos que havia partido em 2002 para começar uma nova vida, longe dos problemas que enfrentou enquanto vivia na Carolina do Sul. Natasha Ryan. Natasha Ryan, de 14 anos, foi vista pela última vez em 31 de agosto de 1998, quando sua mãe a deixou em uma escola em Rockhampton, Queensland, Austrália. Ela foi considerada desaparecida mais tarde no dia. Nas semanas antes de desaparecer, Natasha havia fugido de casa. Embora ela tenha sido feliz e contente em sua infância, o divórcio de seus pais e sua transição para a adolescência a levaram a se tornar uma pessoa mais problemática. Ela experimentou drogas e, segundo relatos, tentou suicídio. Ela também começou a sair com um homem, Scott Black, que tinha 21 ou 22 anos na época.
Durante essa primeira tentativa de fuga, Natasha estava acompanhada por Black e foi encontrada após apenas 2 dias. Black foi acusado de obstrução deliberada da polícia, ao qual ele se declarou culpado, pois havia dito à polícia que não tinha ideia de onde ela estava, apesar do fato de que ele a ajudou a se esconder. Ele também foi acusado de sequestro, mas a acusação foi retirada posteriormente. Dentro de horas após o segundo desaparecimento de Natasha, a polícia propôs a teoria de que a jovem se tornou vítima de Leonard Frazier, um serial killer de Rockhampton conhecido por sequestrar e abusar sexualmente de suas vítimas antes de suas mortes. Embora Frazier tenha confessado o crime, alegando que conheceu Natasha em um cinema e ofereceu uma carona para casa antes de atacá-la, ele fez isso em um acordo com a polícia que lhe permitiu evitar a população geral na prisão. A família de Natasha eventualmente admitiu que ela estava morta e que havia sido morta nas mãos de Frazier. Eles realizaram um serviço memorial no seu 17º aniversário, em 2001. No meio do julgamento de Frazier, em abril de 2003, no entanto, o caso teve uma reviravolta incrível quando foi anunciado em tribunal que Frazier não era culpado do assassinato de Natasha Ryan porque ela ainda estava viva. Na noite de 10 de abril, apenas um dia antes deste anúncio, policiais invadiram uma casa em North Rockhampton, a poucos minutos da casa da mãe de Natasha. A propriedade era de Scott Black, que ajudou a adolescente de 14 anos a se esconder desde seu sumiço em 1998. Black, um leiteiro em uma fábrica de laticínios, parecia estar vivendo sozinho. Nenhum de seus colegas ou amigos suspeitava que algo estava errado. Ele só pendurava suas próprias roupas no varal, e sua casa estava sempre vazia e silenciosa sempre que tinha visitas. Nesses momentos, Natasha se escondia num armário até eles saírem. No tempo restante, a adolescente movimentava-se livremente pela casa. O casal mantinha as cortinas fechadas o tempo todo, porém, e Natasha só saía de casa sob o manto da noite, onde frequentemente fazia viagens à praia. A jovem de 14 anos em casa aprendeu a cozinhar, a costurar e passava boa parte do tempo lendo e na internet. Apenas semanas antes do início do julgamento de Frazier, Natasha parecia se preocupar com o homem que estava prestes a ser condenado por um assassinato que nunca cometeu. Ela procurou um serviço de aconselhamento para crianças e usou o nome Sally para confessar a um conselheiro que havia fugido de casa, estava morando com um namorado, e que um homem estava prestes a ser julgado por sua morte. No dia 2 de abril, o conselheiro transmitiu a mensagem à polícia, que não conseguiu rastrear a chamada. No entanto, dias depois, os investigadores receberam uma carta anônima que afirmava que Natasha estava viva e bem. A mensagem incluía um número de telefone. Enquanto o pai de Natasha ficou encantado em encontrar sua filha viva, o reencontro com a mãe não correu tão suavemente. Jenny Ryan lembrou, citação, você esquece tudo isso. Ela estava furiosa que sua filha havia traumatizado toda a família ao desaparecer voluntariamente por 5 anos. Natasha posteriormente apareceu em seu próprio julgamento por assassinato para testemunhar que estava viva e bem, e nunca havia encontrado Frazier em sua vida. Mesmo inocentado da morte da menina de 14 anos, Frazier foi condenado por outros delitos e recebeu prisão perpétua. Ainda assim, não era só sol e arco-íris. Scott Black recebeu uma sentença de prisão de 1 ano por perjúrio depois de, mais uma vez, dizer à polícia que não sabia onde Natasha estava quando ele a ajudou a se esconder. E em 2006, Natasha foi considerada culpada por criar uma falsa investigação policial. Ela foi multada em $4.000 e ordenada a pagar mais $16.000 para os custos da investigação. Mas apesar desses contratempos, Natasha conseguiu lucrar com a publicidade. Ela vendeu sua história para os 60 Minutes por $120.000. E quando se casou com Scott Black em 2008, os dois foram pagos $200.000 pela Women's Day para ter acesso à história. Por $120.000, e quando se casou com Scott Black em 2008, os dois foram pagos $200.000 pela Women's Day para ter acesso à história. O casal agora tem 3 filhos juntos. Quando perguntada por que não se apresentou quando percebeu que a polícia suspeitava que ela havia sido assassinada, Natasha respondeu: a mentira havia se tornado muito grande. Holly Marie Miller. Em 12 de janeiro de 1981, os corpos de uma mulher e um homem foram descobertos no condado de Harris, Texas, em uma floresta pantanosa ao norte dos limites da cidade de Houston por um passeador de cães. Os restos mortais fortemente decompostos indicavam que o casal estava morto há tanto tempo quanto 2 meses, e rapidamente foi determinado que eles haviam sido vítimas de um homicídio.
A mulher havia sido estrangulada, enquanto o homem havia sido amarrado e amordaçado, antes de ser espancado até a morte. A pesquisa de 1981, contudo, logo estagnou. Apesar de terem sido feitos esboços compostos, ninguém se apresentou para identificar as vítimas. Então Jane e John Doe foram enterrados no cemitério do condado de Harris. Foi apenas em janeiro de 2021 que os dois foram identificados como o casal casado Dean e Tina Klaus. Dean e Tina se conheceram em 1978, em New Smyrna Beach, Flórida. Na época, Tina tinha 15 anos e Dean tinha 19. O relacionamento deles foi descrito como um romance avassalador, e o casal se casou apenas um ano após se conhecerem. Passou-se mais um ano antes de Tina dar à luz a sua primeira e única filha, uma menina chamada Holly Marie, que nasceu em 24 de janeiro de 1980. Conforme os relatos, o casal era visto como pais amorosos e apaixonados. No verão de 1980, Dean, Tina e Holly se mudaram para Louisville, Texas, onde Dean esperava encontrar um bom emprego que lhe permitisse sustentar sua família. Ele era um habilidoso marceneiro, e na época, a área de Dallas-Fort Worth estava passando por um boom de construção. Rapidamente, Dean conseguiu emprego na Dr. Horton Home Builders, e a família viveu com um primo para economizar e comprar sua própria propriedade. No entanto, em outubro, algo havia mudado. O casal perdeu contato com as famílias. Os investigadores agora acreditam que entre outubro de 1980 e janeiro de 1981, o casal foi assassinado. Eles foram vistos vivos pela última vez em Louisville, e é desconhecido como acabaram na área pantanosa e arborizada, onde seus corpos foram descobertos, a 400 quilômetros de seu endereço em Louisville. Apesar do relato de desaparecimento da família feito pela mãe de Dean, os investigadores não se interessaram, pois o carro dela, emprestado pelo casal, foi devolvido. Os detetives sugeriram que isso era uma prova de que o casal havia decidido cortar o contato com suas famílias. Quando os corpos do casal foram finalmente identificados em 2021, várias perguntas permaneceram. A mais proeminente delas era: onde estava a bebê Holly Marie? Acreditava-se inicialmente que seu corpo ou tinha sido espalhado por animais carniceiros, ou ainda não tinha sido recuperado por causa da densa arborização da área. Havia especulação de que os assassinos levaram Holly, mataram-na em outro lugar, a venderam ou a adotaram como filha. Em 7 de junho de 2022, Holly Marie Klaus, agora Holly Marie Miller, e com 42 anos, foi encontrada viva e bem, morando em Oklahoma. Ela estava totalmente inconsciente de sua real identidade e passado, pois tinha apenas um ano quando seus pais foram assassinados. Embora poucos detalhes tenham sido revelados, sabe-se que Holly levou uma vida normal e feliz. Ela é casada há 2 décadas e tem 5 filhos e 2 netos. Em uma coletiva de imprensa 3 dias após Holly ser encontrada, o primeiro assistente do promotor Brent Webster revelou que, quando bebê, Holly foi deixada em uma igreja no Arizona por 2 mulheres que se identificaram como membros de um grupo religioso nômade. Ele afirmou, cito, elas estavam vestindo túnicas brancas e estavam descalças. Elas indicaram que as crenças de sua religião incluíam a separação de membros masculinos e femininos, a prática de hábitos vegetarianos e a não utilização ou uso de produtos de couro. As mulheres também teriam indicado que já haviam abandonado um bebê antes em uma lavanderia. Acredita-se que o grupo tenha viajado pela Califórnia, Texas e Arizona, e que em Yuma, uma cidade no Arizona, mulheres pertencentes ao grupo foram vistas pedindo comida no início dos anos 1980. Foi notado que o veículo da mãe de Dean, devolvido a ela aproximadamente quando o casal faleceu, ocorreu após uma chamada telefônica no final de 1980 ou início de 1981. A pessoa que ligou, que entrou em contato com as famílias de Dean e Tina, se identificou como irmã Susan e disse que estava em LA. Ela explicou que o casal havia se juntado ao grupo religioso e não queria mais ter contato com suas famílias. Ela propôs retornar o carro à Flórida por uma taxa. A família concordou e teve a polícia para acompanhá-los ao encontro. Embora alguns dos membros do grupo tenham sido supostamente detidos, o relatório policial para este incidente não foi localizado. Os membros da família que estavam presentes nesta reunião notaram como era estranho. Ocorreu à noite no autódromo de Daytona, na Flórida, e vários membros do grupo estavam presentes, mas apenas a irmã Susan falou. Há especulações de que o carro foi devolvido na esperança de que isso impediria a polícia de investigar o casal desaparecido. A família que criou Holly não é considerada suspeita no caso.
Holly conheceu sua família biológica por chamada de vídeo antes do encontro pessoal. A mãe de Dean, Dona Casa Santa, disse: "Orei por mais de 40 anos por respostas, e o Senhor revelou parte disso. Nós encontramos a Holly." Ela acrescentou que a notícia foi um presente de aniversário do céu, porque Holly foi localizada no aniversário de seu pai biológico. Embora Holly tenha sido encontrada, o assassinato de seus pais ainda está sendo investigado. Se você tiver alguma informação sobre o caso de Tina e Dean Klaus, pode entrar em contato com a Unidade de Casos Não Resolvidos e Pessoas Desaparecidas do Procurador-Geral do Texas pelo telefone 512-936-0742 ou pode enviar um e-mail para eles em coldcaseunit@uactexas.gov. E aí estão os fatos. Por favor, deixe um comentário abaixo com suas próprias teorias e especulações, e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir, fique alerta, fique seguro, e nos vemos na próxima vez.